E aí, meus camaradas, tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam bem, mesmo que a gente venha sofrendo com essa campanha publicitária da mídia, cobrindo qualquer momento da guerra, né? E segue essa histeria. Eu espero que vocês estejam bem e que não estejam se afetando tanto por isso e não entrem em desespero. Eu acredito que as coisas, as commodities principalmente, vão acabar elevando o preço por causa do conflito, mas ainda assim, a minha análise não é uma análise de guerra, eu não acredito que isso seja uma guerra. Isso para mim nada mais é do que um conflito, principalmente se a gente tiver na nossa cabecinha o que é que os Estados Unidos fizeram com Líbia, Síria, Iêmen, Vietnã, até mesmo no Egito, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter muita cautela para analisar certos tipos de coisa. E eu fico realmente cabisbaixo quando eu tenho que me dar conta, ou tenho que botar na Globo News, na CNN ou até mesmo na RBS TV, que é aqui do interior do Rio Grande do Sul. E, cara, é tão ridículo, sabe, ver as informações que eles te passam, é tão constrangedor tu ter que conversar com os teus pais, conversar com os teus familiares e ver que eles não têm noção nenhuma do contexto, né? E que realmente acreditam que ocorrerá uma terceira guerra mundial, sabe? Então, quando a mídia, e aí eu falo principalmente de Globo News, CNN Brasil, né? Principalmente essas duas, assim, que foi o que aqui em casa os meus pais estavam assistindo mais. E, cara, me deixa assim, ó, sabe? Pô, cara, os caras focando em entrevistar idosos, crianças, sabe? E aí o tempo inteiro frisando o número de mortes até o momento, que se eu não me engano estava chegando perto de 300 e alguma coisa, algo assim. Mas aí eu acho muito alarmante, né? Porque como pode a mídia noticiar isso e só ficar retroalimentando essa informação, sendo que 2 semanas atrás a gente teve um caos em Petrópolis. Será que Petrópolis já está tudo ok? Será que já está tudo certo lá? Já reergueram a cidade? Porque assim, pessoal, se a gente para olhar as vítimas de Petrópolis, o que aconteceu em 1 ou 2 dias é o número de mortes que tem aí nessa guerra, mas que é um conflito que já vem se arrastando aí por 2 semanas, né? E aí, olhem a cobertura que a mídia fez referente a Petrópolis, que durou aí uns 2, 3 dias, e a cobertura que é feita sobre a crise na Ucrânia e depois, agora, o conflito na Ucrânia. Aí eles ficam considerando, mas como pode o Putin, inclusive familiar meu veio me perguntar isso, como pode o Putin acreditar que ele tem a capacidade de invadir a soberania de um país? Sabe, eu fiquei pensando assim, tá, mas que mundo que a gente vive, que soberania que tu falas? Né? Me diz aí algum país que os Estados Unidos respeitaram a soberania ou que os europeus respeitaram a soberania? É tão, sabe, característico querer demonizar o Putin. E olha, pessoal, eu já falo aqui pra vocês, eu não tenho amor algum por Putin. Não tenho amor algum por Putin. Não considero ele, nossa, um presidente, um perfil de presidente que eu acharia interessante ou ideal pro nosso país. Longe disso, pessoal. Longe disso. Mas ainda assim, ainda que eu não goste de Vladimir Putin, ainda assim eu entendo as suas razões e entendo de quem foi a iniciativa de todo esse conflito, que foi americana. Tá? Começou lá em 2013 e 14,
com influência da CIA, golpe de Estado, tá bem? Grupos neonazistas, milícias neonazistas. E para quem fala que não existe milícia neonazista lá, o que é aquele... Como é que é o nome agora? Acho que é Batalhão Azov. Acho que é isso, né? O que é aquilo então para mim? Fala. Fala que eu quero entender o que é aquilo, se não é uma milícia neonazista. Porque daí ficam falando isso. Ah, não, o Putin ele cria uma narrativa de que tem milícias neonazistas, sendo que isso não tem, são só movimentos esporádicos. Mas Donbás era dominado por milícia neonazista. Então, pera, o que vocês estão falando? Aí vem lá e eles ficam heroizando o Zelensky, o lutador pela liberdade e soberania da Ucrânia. Pô, velho, Zelensky, esse é o herói de vocês do século XXI? Zelensky. Um comediante. Um cara que jurou de pé junto que a OTAN e a União Europeia iam abraçar ele. Errou feio o cálculo. E tá pagando o preço agora. E aí outra coisa, ficar heroizando um presidente que motiva e influencia os seus cidadãos civis, nada militares, civis, a pegarem armas, a aprenderem a fazer e utilizar coquetel Molotov. Isso é um herói. Isso é um herói pra vocês? Fala sério, se ele fosse herói pra mim, ele entendia a fragilidade do momento que ele se encontra e baixava suas cartas, falava, não, encerra o jogo, acabou, não tem mais o que eu fazer. Afinal de contas, as forças armadas ucranianas não têm condições de enfrentar as forças armadas russas. Não é à toa que Kiev já está sitiada. Tem vários exemplos de militares ucranianos nem resistindo ao avanço russo. E aí a mídia fica fazendo uma campanha tão mentirosa, sabe? Uma campanha baseada em calúnia, não tem conexão com a realidade, não tem conexão alguma com a realidade. Essa que é a verdade. Porque heroizar Zelensky, falar que isso tá certo, de botar civil pra lutar, e determinar como se ele fosse um grande político, só mostra como o Brasil, as mídias ocidentais brasileiras que derivam da OTAN e da rede dos 5 olhos, derivam da Reuters e por aí vai, eles tomaram uma decisão. Eles se alinharam ao discurso da OTAN. A nossa política externa, ela preza pela neutralidade. Só que se a gente preza pela neutralidade, não é muito mais interessante a gente entender o conflito, que não é um conflito de hoje, não começou agora, não começou com Putin, tá? Mas sim lá em 2013 e 2014. Essas são as consequências e não a iniciativa. E não é mais fácil a gente entender esse conflito, entender as razões de Putin, que é um baita parceiro comercial nosso, e aí a gente fazer de tudo para que isso acabe, que isso se encerre, que a Ucrânia entenda que ela não tem padrão de luta para esse episódio. Não existe. Desde 2013 e 2014, vários partidários ao movimento ocidentalista na Ucrânia acreditaram que eles poderiam sim tornar a Ucrânia membro da União Europeia, membro da OTAN. Algo que para qualquer analista de geopolítica ou de política internacional, isso não está em pauta. Isso é um fiasco. Não existe lógica nesse posicionamento. Isso só poderia dar no que está dando agora. E aí, se a gente toma a posição da OTAN, a gente não está indo pela paz.
todo aquele que adere ao discurso da OTAN e começa a classificar Vladimir Putin como um autocrata, um assassino, como pode invadir a soberania de um país, saiba, camarada, todo aquele que faz esse discurso automaticamente está aderindo ao discurso da OTAN. Tá bem? Porque é isso que eles querem. É assim que a mídia deles está se comportando hoje. E por isso que a brasileira é influenciada. Outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês. Os mais interessados no fim desse conflito não é os Estados Unidos. Sabe quem que é? É a China, meu parceiro. A China. Porque para a China é vital que se encerre esse conflito, porque ela quer a retomada da construção das suas infraestruturas e dos seus negócios para a retomada da nova rota da seda, que passa diretamente pela Ucrânia. Diretamente pela Ucrânia. Aí eu pergunto, tem algum projeto americano dessa magnitude para a Ucrânia? Não, não tem. Somente da China. Então, de quem que é o interesse que acabe esse conflito e que a gente retome uma situação de normalidade, vamos chamar assim? Para a China, para os russos. Tá bem? Então, enquanto o Zelensky ficar nesse papel de vamos pegar em Molotov, vamos pegar em metralhadoras, povo civil vai à rua, enfrente tanque sozinho. Enquanto isso continuar acontecendo e as mídias continuar aplaudindo, como inclusive eu vi o parlamento inglês aplaudindo de pé esse lixo desse presidente que é o Zelensky, só mostra como esse mundo tá um lixo, tá virado. Não dá para acreditar no que está acontecendo. A esfera pública ela é literalmente colonizada. A esfera pública não é de verdade, pessoal. Não é de verdade, ela é colonizada pelos interesses do dinheiro. Tenho a clara noção disso. Porque desde quando iniciou o conflito dessa guerra, eu tô abismado. Eu tô abismado como que é feita essa campanha publicitária para comprar uma narrativa. Não é à toa que quase ninguém no Brasil, salvo poucas exceções, consegue entender o motivo desse conflito, consegue entender todos os nuances, toda a complexidade que se dá sobre esse conflito na Ucrânia. A mídia não deixa as pessoas entenderem. É uma bagunça, é uma confusão. E por isso que é importante aquilo que o nosso grande líder, Luiz Inácio Lula da Silva, que vocês vão ter que engolir, tá certo? Vão ter que engolir, vem falando em toda a sua pré-campanha, né? Ainda não está em campanha. E, inclusive, eu vou trazer aqui para vocês, que eu já vi que, a princípio, eles vão fechar a chapa com o Geraldo Alckmin. Pelo jeito, a gente vai ter que engolir esse sapo, desse chucrute, desse Alckmin. Depois eu faço um vídeo conversando com vocês sobre a minha perspectiva disso tudo e o que eu acho. Mas o que eu queria trazer é, olha como é importante aquilo que o Lula vem falando nessa pré-campanha e que provavelmente vai falar na sua campanha. A regulação das mídias aqui no Brasil. A gente não pode mais fugir disso. A gente tem que passar pelo papel da regulação das mídias. As mídias elas têm que entender que o seu papel é vital. É vital para o desenvolvimento social, econômico, político das pessoas. É em cima dela que as pessoas se estruturam para suas atualidades, para sua conexão com as outras pessoas. Ter o que conversar sobre algumas notícias. Mas essas mídias que são literalmente oligopólios, eu acredito que elas fazem de tudo menos informar. De tudo menos informar. Tá bem? Então, isso passa por aquele debate da nacionalização das mídias
das mídias da nação, assim como a sua possível estatização ou ser tornada como uma sociedade de economia mista, algo que eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, pessoal. Não dá pra gente deixar 6, 7 famílias ou sei lá, 10 famílias, eu acredito que deve ser mais ou menos isso, ou até menos, comandarem todas as mídias no Brasil. Não dá, pessoal. Não dá, simplesmente não dá. Sabe? Fica ridículo, a gente fica perdido, não tem. As pessoas literalmente não sabem no que acreditar. Elas não conseguem ter uma visão mais apurada dos acontecimentos, porque a mídia deturpa tudo, deturpa tudo. Isso mostra como ela foi importante também lá na Lava Jato, que fez o mesmo esquema que está fazendo agora nessa crise da Ucrânia. Ela toma a parte de uma narrativa, mas se finge de isenta, se finge de imparcial, mas está literalmente comprando uma narrativa. Então acho que é muito importante a gente ter essa noção e saber que 2022 a gente também tem que dar um apoio para essa campanha do Lula para enfatizar a regulação das mídias, que a gente não pode mais ser feito de ovelhinha, de carneiro. A gente tem que fazer as pessoas da elite, principalmente aqueles que já estão há bom tempo nesse patamar, entenderem que a gente não aguenta mais ser feito de massa de manobra. Vamos aproveitar das redes sociais, vamos aproveitar da internet e vamos compartilhar aquelas informações que sim são das pessoas que se preocupam com a vida social de vocês. Tá certo? Inclusive eu trago aqui, ó, os jornais que eu gosto de acompanhar na internet, que é o TV 247, o Opera Mundi, o Meteoro Brasil, o DCM TV, tá bem? Tem ainda o do PCO que eu assisto para ouvir a análise do Rui Pimenta. Então, pessoal, eu recomendo assim, ó, que vocês procurem canais de jornalismo independente, né? Ou que seja um jornalismo de esquerda, porque esses sim vão buscar informar vocês. Tá certo? Busquem compartilhar esses canais, busquem ajudar, pessoal. Galãs Feios também, Galãs Feios é um canal que tem mais uma pegada de humor e que dá uma descontraída, é interessantíssimo também, recomendo que vocês assistam e compartilhem os canais desses camaradas, que a gente precisa disso, pessoal. A gente precisa disso, a gente precisa se ajudar. Não é mais possível a gente caminhar agora para 2023, depois das eleições, e a gente continuar com as mídias literalmente fazendo todo o papel de colonização da esfera pública. Não dá mais. Não dá, a gente tem que mostrar que a gente não aceita mais. Não aceitamos. Tá bom, pessoal? Então tenham essa clara noção aí pra vocês. Eu quero fazer ainda mais um vídeo falando sobre como que tá essa crise lá na Ucrânia e as minhas perspectivas e principalmente reclamações, né? Mas no vídeo de hoje eu queria trazer esse assunto para vocês sobre a importância da regulação midiática, que eu acredito que vocês precisam ter isso claro na cabeça de vocês. Vocês precisam ter essa noção de um jeito simples, tá certo? Vocês precisam entender que assim que vocês estão assistindo uma mídia, essa mídia automaticamente está querendo influenciar vocês, tá bem? Ela tem patrocinadores, ela tem interesses comerciais a manter, tá bom? E uma mídia que tem interesses comerciais a manter, ela literalmente, na maioria dos casos, ou pelo menos naqueles casos em que ela vai ter algum envolvimento, ou algum parceiro dela vai ter algum envolvimento, ela vai comprar sim uma narrativa. E vai fazer de tudo para você acreditar que ela não está comprando essa narrativa. Mas ela tá. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado hoje do vídeo, que vocês possam dar um like aí, compartilhar e mandar para os amigos de vocês. E eu agradeço aí todo mundo que está assistindo, a quem está deixando comentário aí. Agradeço mesmo de coração, pessoal. E vamos pra cima, né? Não podemos se abalar. Esse ano acho que é muito importante e a gente tem que se manter acordado, tem que se manter fazendo vídeo, se manter militando, escrevendo e não podemos baixar nossa cabeça jamais, tá bom, pessoal? A luta continua, eu agradeço a todo mundo aí. Obrigadão.